Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra de Deus. E Deus seja louvado por esse momento maravilhoso. E eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para falar com você nesta noite. Antes eu quero pedir a Deus uma bênção para ministrar o santo evangelho. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Oremos. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti nesta hora pedir a Tua bênção para ministrar a Tua santa palavra. Que o Teu Espírito venha fluir, meu Deus, através da minha vida, dos meus lábios, e que vidas sejam envolvidas pela Tua santa palavra, tocada pela Tua santa palavra. Que vidas sejam curadas, libertas. Que, oh meu Deus, que o Senhor venha operar a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, a vida eterna. No teu santo nome, Jesus, te agradecemos e amém. Glória a Deus, meus irmãos, boa noite. Nossos irmãos estão se achegando aí, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero já trazer uma palavra para você, uma palavra que vai falar contigo. E veio algo no meu coração, Deus tem falado muito ao meu coração sobre alguns assuntos, e vim com uma inspiração, e essa inspiração veio por volta de 5 horas, mais ou menos, da tarde. Eu quero compartilhar com vocês aí, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos para a palavra. Entrou meu irmão Marcelo Ramos, meu irmão de sangue mesmo. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, capítulo 7, no versículo 21, preste atenção no que você vai ouvir. Provérbios 7, 21, diz assim: seduziu-o com a multidão das suas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Eu vou falar hoje sobre persuasão. Você vai ver que isso é tão profundo que isso ou pode ser para o bem ou para o mal. E isso está sendo disseminado dentro das igrejas, ou para o bem ou para o mal. E aqui diz a palavra, seduziu com a multidão das suas palavras. O que é seduzir? É atrair, é hipnotizar, é fazer com que as pessoas fiquem admiradas com o que a pessoa fala ou com o que ela faz. É aquela pessoa que se deixa ser atraída. Então aqui diz que seduziu com a multidão das suas palavras. Para atrair alguém, para seduzir alguém, não é de uma hora para outra. São, aqui como diz aqui, com muitas palavras. Irmãos, se a pessoa quiser fazer a cabeça de alguém, tanto para o bem como para o mal, não são com poucas palavras, são com muitas. E diz aqui, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. O que é lisonja? É bajulação, é adulação, é lambeção. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão bajulando, seduzindo, adulando as pessoas com as suas palavras. O que é persuadir? A palavra persuadir, ela significa levar alguém a decidir por algo, a tomar decisão por algo, a aceitar o que a pessoa está falando. Quando eu persuado alguém, eu estou querendo levar essa pessoa a aceitar o que eu estou falando, a acreditar no que eu estou falando. Eu estou fazendo com que aquela pessoa venha se decidir por aquilo que eu estou falando. É convencer a pessoa com as minhas palavras. Então isso é muito forte e muito profundo. E eu vou dar alguns exemplos aqui que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, isso tem acontecido. Mas, infelizmente, tem casos que são para o mal. Olha o que diz aqui, segundo o livro de Crônicas, capítulo 18, segundo Crônicas, capítulo 18, tem muita gente, infelizmente, frustrada com o evangelho, frustrada com a igreja, frustrada com os pastores, e você vai ver o porquê de alguns motivos. Segundo Crônicas 18, 18, depois você lê lá todo o texto, senão vai ficar muito extensivo. Diz assim, disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé.
a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem dirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramó de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e o outro diz de outra. Então saiu, preste atenção nisso, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Eu já ensinei a respeito desse assunto, que Deus, ele não tem comunhão com o espírito de mentira, com Satanás. No Antigo Testamento, as pessoas pensavam que tanto o bem, né, como o mal vinha de Deus. A gente sabe que o bem é de Deus, o mal de Satanás, porque Jesus esclareceu isso para a gente. Naquela época eles não tinham esse entendimento. E aqui o Acabe, se você ler a história, ele chamou Josafá para guerrear e ele só queria ouvir o que lhe agrada. Aí o Josafá falou: não tem aí um homem de Deus, um profeta de Deus aí, para a gente consultar? Porque ele chamou Josafá para guerrear. Infelizmente, Josafá acabou caindo nas lábias dele. Mas aqui, onde que eu quero chegar, irmãos, esse espírito de mentira falou na boca dos profetas. E falou: não pode ir que Deus vai te dar vitória. E Deus já tinha falado que não ia dar vitória. E o rei Acabe, ele não queria ouvir aquilo. Tem gente que quer ouvir o que lhe agrada. Aí o espírito de mentira usou os profetas e persuadiu o povo a ir para a guerra. E eles perderam, irmãos. Toma cuidado, porque tem gente que seduz com palavras, persuade com palavras, convence a pessoa a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Tem gente que fala assim: ah, vai, que Deus é contigo. Não, Deus me mostrou. Toma cuidado. Você se lembra quando Davi quis construir o templo? O profeta falou para ele: não pode ir que Deus é contigo. Mas naquele mesmo dia Deus apareceu para o profeta, falou: vá avisar que não é para ele fazer não, não é ele que vai fazer, é o filho. Então você precisa tomar cuidado, porque o diabo tem usado profetas que se dizem profetas de Deus e falando coisas que está levando o povo a engano, a se perder, a se desviar, irmãos. Estão fazendo com que as pessoas façam barganha com Deus, façam troca com Deus, façam negócio com Deus. E a Bíblia diz que tudo é pela fé. De graça recebeste, de graça dai. Eu vou falar mais aqui um assunto. Você quer ver um negócio para confirmar isso aqui? Mateus 28, isso aconteceu. Olha que coisa que você vai ouvir aqui. Mateus 28, 11. Mateus 28, 11. Diz assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Aqui está falando da ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou e os guardas que estavam tomando conta do sepulcro, eles viram a ressurreição de Cristo. Aí o que aconteceu, pessoal? Ele voltou e foi dizer isso aos príncipes dos sacerdotes, aos religiosos. E aí eles falaram assim, aí eles se consultaram e falaram assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos dar dinheiro para vocês, para que vocês não venham abrir a boca e não venham falar que Jesus ressuscitou. Não fale para ninguém isso. E se porventura isso chegar diante da guarda pretoriana, diante do rei, pode ficar tranquilo que a gente vai persuadir ele. Infelizmente, irmãos, até nos dias de hoje, a maioria dos judeus não acredita que Jesus voltou, que Jesus ressuscitou. Eles não acreditam nisso, que Jesus veio ao mundo e principalmente que ressuscitou por causa dessa palavra. Irmãos, a persuasão é uma desgraça quando é para o mal. Quantas pessoas não poderiam estar no caminho certo? E a pessoa, irmãos, com a mentalidade maligna, persuade a pessoa a fazer o que é errado. Ensina o errado para a pessoa, de vez em ensinar o certo para a pessoa.
Eu vou mostrar outra coisa para você. Gálatas 5:7. Já nós vamos chegar na parte forte da mensagem. Gálatas 5. Olha o que diz Gálatas 5. Versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Diz assim: corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui é profundo, irmãos. O que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo estava escrevendo para o povo da Galácia, o povo de Deus, e relatando, falando que é pela graça que a pessoa é salva, não é pela lei. Ele até dizia: separados, e vocês estão de Cristo, se vocês acharem que a salvação é pela lei, não é pela graça. E introduziram algumas pessoas dentro da igreja, que havia muitas igrejas na Galácia, eles entraram lá e começaram a ensinar o errado, irmãos. Aí ele falou: vocês estavam indo tão bem, vocês estavam caminhando tão bem no evangelho, quem vos impediu? Quem fez com que vocês ficassem fascinados? Quem seduziu vocês? Que palavras são essas que vocês estão ouvindo? Essa persuasão não vem de nós. E diz aqui a palavra, ele fala algo muito, não vem daquele que vos chamou, quer dizer, não vem de Deus, não. Essa confusão aí, estou convencendo vocês a colocar esse tipo de doutrina, mas não é de Deus, não. Aí ele diz aqui, só para você ter ideia, no versículo 1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não os tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então ele está dizendo: vocês estavam indo tão bem, vocês estão livres, vocês estão libertos. Agora vocês vão voltar de novo para o jugo da servidão? Não, vocês são livres em Cristo. Que doutrina é essa? É pela graça. Você é livre para servir, você é livre para adorar, para fazer a vontade de Deus. Mas eles queriam impor, irmãos, doutrinas que não tinham nada a ver com aquilo que Deus ensinou através de Jesus Cristo. E quantos não estão fazendo isso, irmãos? Infelizmente, colocando peso nas costas dos irmãos, colocando doutrinas pesadas na vida dos irmãos. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. São pessoas legalistas e geralmente são pessoas religiosas que fazem isso, que não têm misericórdia dos irmãos, que não têm compaixão dos irmãos e colocam o peso que nem eles mesmos carregam. E ele disse aqui claramente: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ao versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Leveda, irmãos, toda a massa. Um pouco de fermento. Às vezes as pessoas começam a se infiltrar no meio de um ambiente tão gostoso, tão maravilhoso, num ambiente familiar, num ambiente da igreja, seja onde for, e a pessoa começa a disseminar essas coisas, irmãos, esses fermentos, esses venenos malignos, que aí, irmãos, separa até os maiores amigos, os maiores irmãos. Irmãos, colocam coisas da sua própria mente que Deus não falou, falam coisas que Deus não falou. E vem, irmãos, com essa persuasão do inferno maligna, provoca separação, provoca divisão entre o povo de Deus, entre os irmãos. E isso é muito triste. Então a obra de Deus, a gente tem que estar atento, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não torne para o jugo da servidão, não seja escravo de ninguém, não seja, irmãos, escravo do homem, não, você tem que ser prisioneiro de Cristo. É engraçado que essa prisão de Cristo não tem chave não, irmãos, não tem. Você é livre, até para isso. Quando a gente é prisioneiro de Cristo, nós estamos presos, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá o livre-arbítrio, porque a escolha pertence a nós, a decisão pertence a nós, em o nome de Jesus Cristo. Então toma cuidado, tem gente que tem uma lábia, irmãos, para convencer a pessoa para o caminho errado, para seguir certos tipos de doutrina, começa a fazer a cabeça da pessoa, manipula a pessoa, ela consegue com muitas palavras atrair as pessoas para ela, para fazer a cabeça dela, e joga uns contra os outros. Persuasão pode ser bom para o bem, mas quando é para o mal, é uma tragédia, é uma desgraça. E leveda toda a massa. Aqui está dando um exemplo. Imagine um corpo de uma igreja. Leveda tudo, irmãos. Estraga tudo. Vai contaminando os outros. Na família também é a mesma coisa. Estraga, estraga. E ele diz aqui: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então esta pessoa que fica persuadindo, enganando, manipulando,
querendo atrair a pessoa para ela, seduzindo a pessoa. Irmãos, toma cuidado. E geralmente esse tipo de pessoas, como nós vimos, ela gosta de bajular com palavras, mas porque tem algum interesse por detrás. Ela adula, ela lisonjeia. Toma cuidado, seduz a pessoa. E a pessoa fica atraída e pensa que aquele caminho é o certo e não é. Infelizmente, muitos estão deixando se levar. E tem alguma coisa muito forte aqui. Versículo 12, ele diz assim: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. O apóstolo Paulo, ele falou bem sério aqui. Eu quereria que fossem cortados aqueles que estão te inquietando. Em outras palavras, ele está falando, arranca fora, porque vai levar toda a massa, vai estragar aí a igreja, vai estragar a comunhão entre vocês. Olha, vocês vão começar a ir para o lado da lei é pela graça. Então toma cuidado, você pode se desviar, você pode se perder, pode acabar com uma igreja, pode ter muita fofoca, confusão e outras coisas mais. Então ele estava falando, eu quereria que fosse cortado. Tem que cortar, irmãos, o mal pela raiz. Em nome de Jesus Cristo, não pode ficar. Não tem como ficar, porque vai estragar um ambiente, vai azedar um ambiente. Então Deus está falando conosco aqui. Tem persuasão que não vem de Deus. Nós vimos aqui e vimos que o espírito de mentira estava usando, persuadindo o povo, o rei, através de palavras de profetas. Toma cuidado. Você tem que examinar as escrituras, ver o que a palavra diz. Eu vou ler Mateus. Isso aqui principalmente falou o meu coração, que você vai ouvir agora. Mateus 27. Principalmente isso. Aí a mensagem cresceu. Aqui é a parte forte da mensagem. Mateus 27, uma história bem conhecida. O versículo é 17. Diz assim: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, presta atenção nesse detalhe, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Isso aqui veio muito forte ao meu coração. Tem muita gente entrando numa questão, numa causa que ela não sabe nem conhece. Fica se intrometendo, fica falando coisas que não sabe. E começa a persuadir os outros. Eu vou falar mais sobre isto. E isso é profundo. A esposa de Pilatos teve um sonho. Ali, você já conhece a história. Ele falou assim, ó, no costume da festa, sempre solta um prisioneiro. Quem que vocês querem que eu solte? Você já conhece a história. Escolhido foi Barrabás. Mas antes disso, a esposa falou, não entre na causa deles não, nessa questão desse justo não, porque eu muito sofri por causa dele. Deus mostrou em sonho para ela. Deus mostra, pessoal. Mas tem gente que infelizmente se deixa se levar porque é uma pessoa influenciável, ou não quer perder a sua posição, ou quer mostrar quem manda, ou quer mostrar quem é. Infelizmente é assim. Tem gente que está entrando em assunto que não lhe pertence. Ainda mais quando se trata das coisas de Deus, da obra de Deus, do propósito de Deus, dos planos de Deus, e ela não sabe. Porque só Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração, só Deus conhece a motivação. Então, nós devemos tomar muito cuidado e vigiar, porque tem gente que às vezes quer entrar na nossa vida, saber das nossas causas, das nossas questões, dos nossos propósitos. Mas não deixe, pessoal. Não deixe. Tome atitude. O Barrabás foi solto, mas eu quero continuar falando, porque tem uma coisa aqui, deixa eu falar mais aqui com vocês. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Eu vou ler de novo isso. Mas os príncipes dos sacerdotes, que os príncipes, os principais líderes dos sacerdotes religiosos e os anciãos, que eram os líderes da comunidade, persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse Jesus. Por que o povo escolheu Barrabás? Porque eles foram persuadidos pelos líderes religiosos, que não somente de libertar Barrabás, mas para matar Jesus.
Olha o poder da persuasão, irmãos. Tem gente que é influenciável. Tem gente que se deixa se levar. Infelizmente, mesmo conhecendo a pessoa, é o caso aqui de Jesus. Aquela multidão conhecia Cristo. Muito daquele povo que estava no meio daquela multidão, a maioria seguia Cristo. Viu os milagres de Cristo. Viu que Jesus era um homem de Deus, que pregava a verdade. Eles viram milagres. Mas depois, mesmo conhecendo os frutos de Cristo, mesmo conhecendo a vida de Jesus, eles vão sendo influenciados e aceitam isso. Não, Barrabás! E deixaram Jesus de lado. Infelizmente tem gente, os líderes, os sacerdotes, os anciãos, infelizmente, estão, irmãos, olha, que essa pessoa seja você. Em nome de Jesus, não deixa ninguém fazer sua cabeça persuadir você. Vir com palavras sedutoras, falando de alguém que às vezes nem sabe, nem conhece, nem sabe o que está acontecendo, se tem algum propósito de Deus ou não. As pessoas se infiltram para saber, como na sua vida, na sua família. A pessoa te persuade e vai ali querendo saber de alguns assuntos que não cabe a ela, que não pertence a ela. Em o nome de Jesus Cristo. É muito fácil eu chegar aqui e falar, Jesus já levou as tuas doenças, as tuas enfermidades. Se Deus me inspirar para pregar, eu vou pregar. É óbvio, porque isso é verdade. Mas o evangelho não é só isso. O evangelho não é só cura. O evangelho não é, irmãos, só prosperidade. Não do jeito que ensinam aí também. Não, irmãos. O evangelho é o poder de Deus. Nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus seja louvado por tudo que ele tem ensinado. E será que nós temos sido persuadidos? Você acha que não já chegaram em mim e falaram assim, toma cuidado com fulano, aquele fulano não sei o quê, e nem conhece a pessoa. Você acha que não já tentaram me persuadir em relação a obreiros, a membros, ver com ladainha em relação a pastores, não sei o quê? Não, irmão, deixa ninguém fazer sua cabeça não, porque tem gente que vem querendo que você fique do lado dela, e às vezes vem até bajulando você, adulando você, mas para prejudicar alguém, para matar o ministério de alguém. Irmãos, toma cuidado, porque tem gente que vai persuadir você para fazer escolhas ou tomar decisões que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Em o nome de Jesus Cristo. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. E respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificados. Todos disseram, todos. Imagine uma pessoa que te conhece, que convive com você, e de repente uma pessoa que nem te conhece direito, pouco tempo, e começa a falar coisas do seu amigo, da sua amiga que você conhece os frutos. E tem gente que deixa se levar. É uma coisa inacreditável o poder da persuasão. E muitos estão indo nessa. Estão pegando carona sem saber do que está acontecendo. O evangelho tem que ser pregado com verdade. Em o nome de Jesus. Tem gente que quer se mostrar que é muito de Deus, que é muito santo, que é muito capacitado. Só ele está certo, a visão dele está certa, a visão dela está certa. Toma cuidado com isto. A Bíblia diz que há diversidade de ministérios. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua capacidade. Você é um escolhido de Deus, você é um ungido de Deus. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chamado não tem nada a ver com cargo. Cargo vão e vem, irmãos. Mas que tem chamado permanece. Onde a pessoa for, o chamado dela está com ela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, faça o que Deus mandou você fazer. Honre o que Deus tem falado com você. Não deixa ninguém fazer a sua cabeça ou fazer a sua cabeça contra alguém. Não aceite isso. Em o nome de Jesus Cristo. Porque infelizmente muitos estão fazendo. Então isso aqui chamou muita atenção. Não entre na questão desse justo. Não entre na causa deste justo. Você não sabe o que está acontecendo. E às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo. Está entrando na causa. Está falando. Está comentando. Está dizendo. E não sabe da intenção do coração. Uma certa vez, algum tempo atrás, uma pessoa fez um comentário. Eu quase falei para ela assim. Se isso que está acontecendo for de Deus, quase que eu falei para a pessoa, vamos fazer um desafio aqui? Se eu estiver mentindo, se eu estiver falando a verdade,
ou estiver mentindo, vamos clamar aqui a Deus para descer fogo do céu, ou consuma eu, ou consuma você. Vamos ver que está falando a verdade. Se é eu ou você. Se esse propósito é de Deus ou não é. Se é a direção de Deus ou não é. Às vezes você tem que fazer o desafio do fogo. E me deu vontade de fazer isso. E se a pessoa cai dura, pessoal? Isso é sério que eu estou falando. Você lembra de Ananias e Safira? Irmãos, a obra é do Espírito Santo. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você é de Deus. Faça o que Ele mandou fazer. Em nome de Jesus. E tem que ser sempre na paz. As coisas de Deus é paz. Deus não é Deus de confusão. Se você está no ambiente, seja num trabalho, seja na escola, seja numa igreja, se um dia você pensa em sair, sai na paz. Que Deus não é Deus de confusão, não. Esses que saem aí, vai lá até no Facebook, falar mal da igreja do pastor, Deus não está nisso, não. Essa persuasão aí não vem de Deus, não. Aí começa até a falar com aí mexe com aqueles que são fracos, que não têm entendimento. Escandaliza. Vai prestar conta a Deus. Não darão dois juntos se não estiver de acordo. Se tem alguma coisa que não concorda, é melhor sair na paz. Se for chamado, também sai na paz. É assim que tem que ser. Em nome de Jesus. Não precisa fazer a cabeça de ninguém. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Quando eu saí do ministério, e louvado seja Deus por esse ministério, que eu fiquei lá 22 anos, claro, a gente, nós não somos unânimes. Tem coisas que às vezes a gente não concorda, mas respeita. Mas é uma instituição séria. Foi ali que eu conheci Cristo, mas Deus me chamou para sair. E quando eu saí, em nenhum momento eu falei mal. Em nenhum momento eu critiquei. Pelo contrário, eu seria muito hipócrita se eu fizesse isso, porque eu também não sou perfeito. Cada um tem um seu chamado, tem que respeitar isso, mas tem que sair em paz. E não chamei ninguém, não fiz a cabeça de ninguém, e Deus sabe disso. Em o nome do Senhor Jesus, porque ministério é identificação, entenda isso. Esse domingo foi uma pessoa na nossa igreja, aí na Vila Ré, perto do Patriarca, e era uma família, eles estavam procurando ministério, e eles falaram assim, mas eu não me identifiquei, mas eu vim aqui e gostei. Eu falei, se for de Deus, ainda eu falei assim, é um trabalho novo que está começando. Eu falei, se for de Deus, e se você se identificarem com o nosso ministério, você vai ficar, senão Deus vai te levar para outro. É assim a obra de Deus. Porque ministério é identificação, se não dá problema, irmãos. Em nome de Jesus. E sabemos que nem todos têm o mesmo espírito. Por isso que a diversidade de ministérios. Por isso que eu falo uma coisa que eu sempre ensinei. Se você tem alguém que está numa igreja e está bem lá, não persuade ela não para vir para a sua igreja ou para o seu ministério. Seja qual for, deixa lá, porque Deus chamou lá. Em o nome de Jesus, porque senão a pessoa pode se perder. Não entre nessa questão, não entre nessa causa. Eu vou finalizar aqui em Atos 26. Isso aqui é lindo. Eu não vou ler tudo, não fica extensivo, né? Mas Atos capítulo 26, eu quero falar algo aqui com vocês, lindo. O apóstolo Paulo estava preso, estava sendo interrogado. Aí no versículo 27 diz assim, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Que coisa linda, hein, pessoal? O apóstolo Paulo, homem de Deus preso, falou, você crê nos profetas? Eu sei que o senhor crê. Aí o rei Agripa, ele fala assim, por pouco me queres que eu me torne cristão. Você está me persuadindo a ser cristão com essas palavras que você tem falado, que ele fala da conversão dele, do encontro que ele teve com Cristo. É lindo, lê o capítulo 26. Aí diz aqui a palavra, no versículo 29. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais como eu sou, exceto essas cadeias, que ele estava preso. Ele falou, não por pouco ou por muito, mas eu queria que todos fossem como eu, crente em Cristo, cristão em Jesus Cristo. Ô irmãos, essa persuasão sim é de Deus. É você persuadir alguém para o bem, é você persuadir alguém para Cristo, falar do amor de Cristo, com amor,
Tem que falar com amor, sem condenação, sem julgamento. Porque Jesus, quando evangelizava, ele não julgava ninguém, não condenava ninguém. Pelo contrário, às vezes ele estava até no meio dos pecadores para evangelizar, para falar de Cristo. Louvado seja Deus. Ele foi até questionado certa vez pelos fariseus, que se achavam os líderes, que se achavam tal. Como pode o seu mestre estar comendo com pecadores? Jesus percebeu e falou assim: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo para o arrependimento, mas os pecadores. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês estão se achando justos, então vocês não precisam de arrependimento. Vocês se acham muito santos. Eu vim buscar os pecadores. Irmãos, louvado seja Deus. São essas pessoas que nós devemos persuadir. Os pecadores, falar do amor de Deus para eles. Oh, irmãos, falar da graça que está em Cristo. As pessoas que estão em cima do altar, as pessoas que têm algum tipo de ministério na igreja, é o que elas têm que fazer, irmãos, em um nome de Jesus, e não persuadir, trazendo para o lado dela, fazendo a cabeça das pessoas contra os outros, querendo ouvir somente o que lhe agrada, como nós vimos lá a respeito do rei Acabe. Irmãos, não, em um nome de Jesus, nós temos que persuadir para o bem, sempre, em o nome de Cristo Jesus, ou por pouco ou por muito, mas eu também quero, como você também quer, que as pessoas sejam crentes, sejam cristãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus colocou essa palavra no meu coração. Para quem chegou agora, eu vou dar a palavra, a definição da palavra persuasão. Persuadir é levar alguém a acreditar no que ela está falando, ou aceitar o que ela está falando. É levar a pessoa a se convencer do que ela está falando é a verdade. E nós vimos alguns exemplos aqui. Eu sou limitado, mas que Deus fale mais com você. Já tentaram fazer minha cabeça, pessoal. Já tentaram me persuadir a ir contra alguém. Ô, irmãos, não caia nessa não. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: ser santo porque eu sou santo. Nós não somos perfeitos. Ser santo é ser santificado na palavra. Andar de acordo com a palavra. Deixa falar. Deixa eu dizer, mas não deixa ninguém fazer sua cabeça, porque quem te justifica é o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E eu quero orar agora, eu quero clamar a Deus juntamente com você. Vamos pedir uma bênção a Deus, em o nome de Jesus. Tem gente que precisa de uma bênção financeira. Prosperidade é dom de Deus, é porque a bênção dele enriquece, não acrescenta dores. Não quer dizer que todo mundo vai ser rico, mas todos terão uma fonte de renda, irmãos, em o nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está. E eu quero falar com Deus a seu respeito. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta palavra. O Senhor que conhece os pensamentos, a intenção do coração. Meu Deus querido, quem é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual sabe se a pessoa está falando a verdade ou mentira. E muitos estão se deixando se levar pensando que as pessoas são ingênuas, pensando que as pessoas não têm informação ou formação. Mas a tua palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E tem gente que tem entendimento, que não vai voltar para o jugo da servidão. Não vai, Deus, porque ela está livre, liberta em Cristo Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, por todos aqueles que estão, ó Deus querido, sintonizados nesta live, que precisa de uma bênção. E eu quero orar pela vida financeira. São dias caóticos, tempos difíceis. Meu Deus, mas eu oro e clamo-te para que o Senhor venha abrir uma porta, para que o Senhor venha ajudar essa pessoa a resolver essa situação pendente, ou meu Pai, no crediário, no crédito, um cheque. O Senhor sabe de todas as coisas, essa dívida que tem aumentado, as vendas que parou, essa pessoa que tem, meu Deus querido, um compromisso com os clientes, ou, meu Deus, com os funcionários, está tendo dificuldade, Deus, para repor mercadorias, está com dificuldade para pagar os funcionários. E eu clamo a ti, abençoa, Deus, a essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa que tem, meu Deus, uma venda, um comércio, uma loja, ajude ela, prospere ela, coloca a tua mão, mostra, meu Deus, a diferença daquele que te serve e daquele que não te serve. Ah, Senhor, essa pessoa que mandou um currículo, que está aguardando, meu Deus querido, uma proposta, um chamado, ah, meu Deus, que aconteça essa bênção. Ainda essa semana eu te peço que o Senhor abençoe e supra todas as necessidades, essa venda que está parada, meu Deus querido,
Eu quero que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Eu derramo essa unção de prosperidade. Eu destrua todo o jugo satânico e maligno, tudo aquilo que impede. Abençoa a casa com fartura. Abençoa a casa com pão de cada dia, meu Deus. E abençoe também a família. Abençoa, meu Deus querido, Deus amado, essa pessoa que teve o seu ganho, o seu salário diminuído. Meu Deus, como lá diz em Tiago, mas eu clamo, ó Deus querido, eu clamo para que tudo volte ao normal na vida desta pessoa. No nome santo de Jesus, abençoa a aposentadoria, abençoe a todos, meu Deus querido, com toda a sorte de bênção. Eu peço isso ao Senhor de todo o meu coração, para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Toma posse dessa oração, viu, irmãos? Eu senti de Deus de orar pelas suas finanças, em o nome de Jesus Cristo. E eu creio que, operando Deus, ninguém impedirá. Não deixa ninguém fazer sua cabeça contra ninguém. Não deixe, irmãos. Por mais que a pessoa esteja certa ou errada, não vai nessa. Principalmente pessoas que você conhece. Aquela passagem de Mateus 27 falou muito ao meu coração. Não entre na causa deste justo. Pilatos, meu marido, você não sabe o que está acontecendo, disse a esposa dele. Não entre nessa causa. Você não sabe o porquê disso. Não entre. E muitos estão entrando sem saber. Mas Deus seja louvado. Tem gente que tem um chamado, tem gente, irmãos, que tem um dom e precisa ser multiplicado. Que Deus te use poderosamente em todos os sentidos. Vai, Deus é contigo, para a glória de Deus. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Deus seja louvado. Está aí minha irmã Silvana Nunes, glória a Deus, minha irmã Vera, Deus abençoe, meu irmão Silnei, minha irmã Maria Costa, minha irmã Cleusa, minha amada esposa. Está aí minha irmã Alessandra Brotoli. Deus abençoe a senhora e a sua família, viu, filha? Em o nome de Jesus Cristo. Minha irmã Bajuleta aí também, meu irmão Edinaldo, minha irmã Soninha Belarmino, minha irmã Maria Márcia Medeiros está aí também. Ô glória, o povo de Deus conosco, em o nome de Jesus. Depois você compartilha essa live. Depois vai ser enviada lá no canal do YouTube. Tem várias mensagens lá no YouTube, viu, pessoal? Não são as lives, mas tem outras. Eu vou começar a gravar a parte também, em o nome de Jesus, viu? Tá aí a minha irmã Maria Naides, meu irmão Gilson, minha irmã Rosângela Albertini tá aí também, em o nome de Jesus. Eu senti no meu coração, se você sentir de fazer uma oferta para esse ministério, eu vou pedir para você anotar aí a conta. Depois eu coloco aí, ou alguém pode colocar aí. Bradesco. Se você sentir no coração, pessoal. Banco Bradesco, agência 2302. Agência 2302. Conta corrente 20228-2. Então eu vou repetir. É Banco Bradesco, agência 2302. Conta corrente 20228-2. Que Deus multiplique na sua vida em nome de Jesus, viu? E domingo estaremos aí na nossa igreja aqui em Itaquaquecetuba, às 9 da manhã, às 6 horas da tarde, nosso irmão Elzo que está lá, que agora eu estou também lá na Vila Ré à noite, às 6 horas, ministrando a palavra. E sábado agora, vai haver um culto maravilhoso, vai começar culto de sábado aqui. Então vai ser 7h30 da noite, vai ser lindo, louvor, adoração, vai ser muito, muito forte, viu, pessoal? O fogo vai descer, vai ser tremendo. Então vai ser 7h30 da noite nesse sábado aqui em Itaquá. E também, para quem não sabe, é Rua Itaquaquecetuba, tá, pessoal? 464. E 9 da manhã nós estaremos aí também. E à noite, às 18 horas, nós estaremos lá na nossa igreja, em o nome de Jesus, na Vila Ré. Rua Pangauá 143. Vai acompanhando nas redes sociais, vai divulgando. Tem muita gente que não sabe. Tem uma pessoa que até que falou, pastor, porque você não me avisou? Eu falei, não, é Deus que vai tocar. Se você sentir, você vai. Se identificar, vai ficar. É assim, a obra de Deus é assim. É o Espírito Santo que toca e Deus seja louvado. A irmã Márcia colocou aí, é isso aí mesmo, tá, pessoal? Minha irmã Márcia colocou ali, você querendo ajudar em nome de Jesus, patrocinar essa obra. Eu já disse aqui, para quem não sabe, a gente está na fé, pessoal. A obra de Deus é pela fé, em nome de Jesus. E Deus está abençoando aí. E até agora, irmãos, até agora o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, porque Deus é fiel. Como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor, em o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esse momento,
Que Deus abençoe a vida de vocês. Guarde essa palavra. Eu até comento na igreja, nas lives, Deus tem dado mensagens mais profundas, diferentes. Na igreja também não é diferente, mas na live eu percebo que Deus tem falado muito forte ao nosso coração para a glória dele, em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe vocês e que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus. Boa noite e fique na paz. Ô glória!